This call is now being recorded. Pronto. Pessoal, agora oficialmente, né? Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde a todos os alunos que estão aqui presentes, os servidores que estão aqui presentes para participar dessa exposição, tá bom? Essa atividade, né, a Feira de Profissões, ela é organizada pela comissão responsável pelo programa de acompanhamento dos egressos do Campus Monteiro, tá? Participam dessa comissão vários professores e, inclusive, a Maria, tá? A Maria é nossa assistente de aluno. Ela é enciclopédia e a agenda de todos os alunos do ensino médio que já estudaram no Campus Monteiro. Então, ela é muito importante nessa comissão e ela vai estar participando também dessa mesa redonda, tá? Essa atividade ela tem vários objetivos. Assim, sucintamente falando, tem a intenção de estimular que vocês continuem os estudos depois do ensino médio. Tem o objetivo de apresentar para vocês os cursos que vocês, em sua maioria, né, têm mais interesse em cursar. A gente compartilhou um formulário e, de acordo com o formulário, as áreas de Direito, Psicologia e Medicina são as áreas que vocês têm mais interesse. Então, a gente arrumou um médico, um advogado e um psicólogo. E, além disso, essa ação tem o objetivo de destacar, né, os ex-alunos da nossa instituição, destacar a história deles, contar a história deles para vocês, tá? A gente tem aqui nessa mesa, nessa exposição, 3 ex-alunos, sendo 2 ex-alunos do Campus Monteiro, o Juan e a Valdeilma. O Juan, ele é advogado e a Valdeilma é a psicóloga. E o Júnior, como eu falei no começo, quando ele chegou, né, ele é meu colega de ensino médio, ele é um médico, tá? E ele é ex-aluno do FPB Campus João Pessoa. Eu tenho certeza que esses 3, eles vivenciaram várias coisas que vocês já vivenciaram também e que talvez vão vivenciar no futuro. E a ideia aqui é expor a experiência deles para vocês, tá bom? Eu queria... Assim, vai ser um bate-bola, a gente vai fazer algumas perguntas para eles. Vocês podem fazer perguntas também no chat. A gente vai pegar perguntas durante a atividade, não é no final, tá? Então podem interagir através do chat. Se você for mais corajoso, e eu incentivo a coragem, você pode levantar a mão e falar: olha, eu tenho tal dúvida sobre tal curso, você pode me responder, tal pessoa? Então, assim, vamos tentar tornar essa hora um pouquinho menos enfadonha possível, tá bom? Vamos tentar participar e isso é uma coisa interessante para todo mundo. Maria, quer falar alguma coisa, Maria? Só agradecer a presença, a gente pode deixar isso para o final, mas dar as minhas boas-vindas à Valdeilma, agradecer pelo aceito do convite. Quando Cleito falou lá na enciclopédia, eu me lembrei que eu fiz parte, né, dessa questão do aprendizado, da formação geral inicial de vocês. E eu fiquei muito feliz quando esta comissão, como o Cleito falou, pôde nos proporcionar esse momento aqui, e a minha cabeça só veio vocês, quando a gente disponibilizou o formulário que tivemos a questão dos 2 cursos, aí eu me lembrei de vocês. A Júnior também não conheço, mas agradeço também, sei que todo mundo aí está com suas atribuições meio atropeladas, né, a gente está se dividindo em nossas atividades paralelas, mas eu espero que seja uma tarde de partida, tá bem? Só para falar o que Cleito, complementar a fala de Cleito, vocês podem usar, os alunos podem usar o chat, tá? E também ligar aí o áudio, tá? Não se sintam à vontade, nenhuma pergunta aqui será absurda, né? Esse momento foi feito para vocês. A gente está aqui só para intermediar. Agradecer também a presença dos professores que estão aqui presentes, né? Veio também partilhar conosco esse momento. É isso. Que seja um bom evento e menos enfadonho possível, tá? Exatamente. Acho que, assim, eu queria começar pedindo para os 3 se apresentarem, tá? E, assim, quando eu digo se apresentar, não é só falar meu nome. Meu nome é Juan, meu nome é Valdeilma. Não. Contar um pouquinho da sua história, não precisa ser tudo, mas também não precisa ser sucinto. Conta um pouco da sua história para os nossos alunos. Acho que eu queria começar pela Valdeilma, que é a mulher, né? Começar pela ex-aluna. Pode ser, Valdeilma? Pode sim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá, perfeito. Perfeito, né?
Então, boa tarde para todo mundo, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Mesmo que de forma virtual, participando desse momento, né? Que eu sempre falo por aí que o IF foi decisivo na minha vida, assim. Com relação às minhas escolhas, tanto profissionais como pessoais também. Eu acho que eu cresci muito no tempo que eu pude estar nessa instituição, né? E eu guardo esse período com muito carinho, assim, na minha história. Estou muito feliz de estar aqui também com o Juan, que nós estudamos juntos, né? Também a gente era bem amigo, então também foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, na minha construção também, enquanto pessoa. É, então, eu fiz o curso de técnico em manutenção e suporte em informática, né? Eu não gostava muito, assim, dessa parte de informática, enfim, mas, no geral, assim, eu acho que foi uma experiência incrível ter o acesso ao ensino médio nesse instituto, né? E eu penso que eu só, enfim, consegui seguir adiante, enfim, consegui também entrar em uma outra instituição federal a partir desse ensino médio, dessa experiência que eu tive, né, com o IF, né? Então, eu sou bacharel em psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande, né? Atualmente eu faço pós-graduação na área de saúde mental e também sou psicóloga clínica. Atuo no momento com a psicologia clínica, né, que é uma área assim que mais para o finalzinho do curso, mais para frente acho que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, mais como é assim, o curso. E foi uma área que eu me identifiquei e que eu sigo atuando, né. Eu me formei agora, no início do ano, né, em meio à pandemia. Era para eu ter me formado antes, mas questões de greve, da pandemia, então me formei agora no início do ano. Então, tem um pouco tempo de atuação, mas o que eu puder contribuir aqui com essa experiência e enfim, desse início também da atuação, eu vou contribuir. Né? Não sei se tem mais alguma coisa específica assim para falar agora, alguma dúvida. Eu acho que tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Obrigado, tá, Valdeilma? Deixa eu dar agora a chance para o Juan se apresentar agora. O Juan Alcântara. Quem é Boa você, Juan? tarde. Boa tarde, pessoal. Assim como o Val, eu agradeço o convite feito por Maria. É um prazer imenso, mesmo que de forma virtual, reencontrar pessoas que marcaram com certeza a minha vida, né? Val falou um pouco sobre nosso ensino médio e eu estava aqui lembrando, inclusive, tanta coisa que a gente viveu junto, inclusive nessa terceiro ano, né? Nesse fim de ensino médio, que é essa época tão decisiva, que a gente tá tão confuso, enfim, passa por tanta coisa na nossa cabeça e a gente sempre estava ali se ajudando para segurar a barra. Então, pessoal, é um prazer imenso. Meu nome é Juan, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, recém-aprovado no exame da Ordem. Atualmente, eu estou trabalhando na Defensoria Pública da União, não é como servidor, mas é como uma espécie de assessoria. E, assim como o Val, eu queria destacar também a importância do IFPB na minha vida, porque o IF trouxe experiências que até então não conhecia, como, por exemplo, participação em pesquisa, participação em monitorias, dentre tantas outras coisas que o IF proporciona para a gente, que foram primordiais, sem sombra de dúvida, no momento que eu entrei na graduação. Até decidi o curso que eu queria fazer e, posteriormente, também, né, a saber o que fazer para entrar na universidade, a saber aproveitar as oportunidades que a universidade pública me deu. Então, o IF foi, assim, essencial. Assim como o Val, eu também não tive tanta afinidade com o curso técnico, eu fiz também o curso técnico de Nutrição, Suporte e Informática. Foi muito importante ter vivenciado essa área junto com o ensino médio. Eu considero muito importante o ensino médio integrado ao técnico, porque já dá uma visão ao aluno de talvez se identificar com alguma área, enfim. Com esse, temos amigos que se identificaram e continuaram, mas, enfim, eu optei por outra rota, mas com certeza o IF foi muito importante para mim. Então, na graduação, eu tive experiência com monitoria, com extensão, com projetos de pesquisa também, o PIBIC. E com certeza, para poder eu chegar na graduação com essa visão de participar dessas atividades, eu tive muito incentivo anteriormente no IF, né? No IF eu também pude participar de atividades de monitoria de projetos, assim como o Val também, participamos juntos, inclusive, de algumas coisas. Então, realmente, é muito importante esse momento.
para a gente conversar mesmo, expor algumas coisas, tirar dúvidas das pessoas, porque a gente sabe como essa fase pode ser um pouco confusa, né? É uma decisão muito importante que a gente toma desde de muito jovem, enfim, quando está com 17, 18 anos, terminando o ensino médio. Então, é um prazer imenso participar desse momento, e é isso, estou disponível para quaisquer dúvidas e para expor um pouco da minha experiência também com vocês. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Maria, quer falar alguma coisa, Maria? Não, a gente pode dar continuidade para Júnior, né? Tá, Júnior, se apresente, Júnior. Quem é você? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Minha conexão está meio instável. Então, eu fui aluno do IFPB, na época era o antigo Cefet, né? Eu e o Cleiton aí fazíamos parte da mesma turma. Passamos por muitas experiências lá no Cefet, no antigo Cefet. A gente até se refere ao IF de forma carinhosa como Cefet. Não vou falar muito de datas aqui, porque senão vai entregar as idades, mas foi ali no período de 2004 a 2006, foi um período bem difícil lá no Cefet, né? A gente enfrentou uma greve de 4 meses, mas uma boa parte da turma conseguiu chegar ao final, concluir o ensino médio. Na época não era integrado, era subsequente. Então, a gente passava por uma seleção, ingressava para o ensino médio, e aí, em seguida, poderia fazer mais 1 ano e meio, 2 anos de curso técnico, caso tivesse interesse. Então, era um ensino médio não técnico, no caso, né, voltado para a parte tecnológica. Então, a gente tinha mais uma certa liberdade, né? Então, as turmas de terceiro ano se pareciam mais com as turmas de ensino médio convencional. Mas tinha esse foco também, né? Uma boa prática assim, na parte de exatas. Então, para quem se familiarizava nos assuntos, então podia seguir também. E lá também o IFPB, o Cefet aqui de João Pessoa, ele tem, né, os cursos na área, tem técnico superior. E a gente terminou ali em 2006, aí eu fiz o vestibular, o primeiro vestibular passei para farmácia, tinha o interesse de ingressar na parte da saúde, mas aí não tive como ingressar, porque como muita gente aqui, eu imagino, eu tive uma origem bem humilde, então não tive como competir aí de igual para igual com o pessoal para vestibular de medicina, então esse sonho ficou um pouquinho mais para frente. E aí eu acabei passando também no concurso da polícia, aí fui policial durante 2 anos, depois, em 2009, eu fiz o vestibular novamente, passei no CFO. Acho que vocês também já devem ter ouvido falar, o curso de formação de oficiais tem na polícia e tem do Corpo de Bombeiros. Aí eu saí da polícia e entrei no Corpo de Bombeiros. Aí foram 3 longos anos de curso de formação, e só em 2011 que concluiu, aí em 2012 eu fiz o vestibular novamente, e aí sim, enfim, consegui a tão sonhada aprovação no curso de medicina na Universidade Federal. E aí eu sou aluno cotista, e aí estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o curso de medicina, sobre o curso do CFO também, já seria uma quarta profissão, né, para a gente discutir aqui também, caso tenham alguma dúvida. E é isso, é um prazer estar aqui, falar sobre as minhas experiências para pessoas jovens que estão aí ingressando aí na vida adulta, né, trilhando seus caminhos, e eu acho que na minha época faltou um pouco disso, e eu acho que isso é uma iniciativa muito importante. Massa. Obrigado, Júnior. Tenho várias perguntas para você sobre a sua trajetória, mas eu vou passar a palavra agora para Maria, tá bom? Bom, eu acredito que a gente pode começar com as perguntas, né, que eu acho que elas comungam com as que os alunos têm aí, como o Júnior colocou aí, né, ele não teve um momento como esse,
E eu acredito que, como Valdeilma, como Juan, como Júnior, que foram alunos do IFPB, vocês também, alunos do IF atualmente, pairam nas cabeças de vocês nessa dúvida de qual curso escolher, o que é que eu vou ser. Eu vou aí me enveredar pela área da informática, com o curso de ADS no IF, ou com Valdeilma, né, não se identificou com o curso, mas quis continuar aí o curso superior em uma outra área. Porém, deixando impresso aqui, que, como ela mesma disse, que ela não se arrependeu da formação inicial que teve. O curso técnico é muito importante quando o aluno tem muitas dúvidas em qual área quer seguir. E eu vou fazer uma pergunta inicialmente para a Valdeilma, tá? Assim, numa tentativa, Valdeilma, de desmistificar, né, de uma vez, não de uma vez por todas, né, a psicologia, porque isso aqui não se encerra aqui. Né? Então, assim, enquanto uma ciência, né, que pode ser muito útil para a gente, e a verdade é que, embora o ofício de um psicólogo ele possa ser mesmo considerado assim, uma das mais nobres ocupações, né, existentes, de alguém que teve a intenção aí de abraçar e cuidar dos outros, eu queria que você falasse brevemente o que um psicólogo faz, tá? Para que a gente possa entender aí essa área e os alunos também. A palavra é sua. Então, eu vou tentar, assim, falar um pouco, assim, mais por cima, porque o psicólogo faz muita coisa. Dependendo da área que ele está inserido, né, se muda um pouco das atribuições, né, mas, de modo geral, o psicólogo lida com gente, né, e na maioria das áreas lida com gente que sofre, né, então, lida com pessoas humanas, né, porque existe muito essa questão, né, do senso comum, de que o psicólogo só lida com pessoas que são loucas, que estão ali, não estão na sua normalidade, né, então, também a psicologia questiona um pouco, né, o que seria essa normalidade, né, será que seria possível também, né, sermos dentro desses moldes que, enfim, tentam colocar, né, então, mas isso eu acho que talvez uma ideia que é muito pregada no senso comum, e, inclusive eu até tinha um pouco disso, né, que a minha entrada, assim, no curso de psicologia não foi muito planejada, eu digo assim, foi um acaso, né, eu escolhi porque, de maneira racional, ali o que se encaixava nas minhas possibilidades, né, e eu desenvolvi o gosto, o desejo de fato, atuar na profissão durante o curso, né, e eu acho que talvez é um pouco bem comum também, assim, no início a gente ainda está se descobrindo, ainda está vendo como é que funciona, e faz esse caminho até de fato desejar, né, mas o psicólogo, ele está aí, né, para entender os comportamentos, né, como é que as pessoas se comportam, né, que processos mentais são esses que ocorrem, né, de forma individual, de forma quando o indivíduo está em grupos, né, o que é que acontece aí com relação a isso, né, o que é que a existência singular de cada um, ela pode ser entendida a partir dessa ciência, né, que busca estudar justamente o ser humano de forma individual e também quando ele está em grupo, né, porque Freud, né, que não é bem da psicologia, mas ele traz muito essa ideia de grupos, né, de como é que os seres humanos, eles também se comportam de formas diferentes, né, estando em grupos e estando de forma individual. Então, a psicologia tanto entende aí, busca compreender o ser humano de forma individual, que seria mais para uma psicologia clínica, né, e também de forma grupal, né, que tem a psicologia social, que atua com grupos, né, Então, é nesse sentido, assim, né? Então, trabalha com gente, né? E muitas vezes em pessoas que estão ali com intenso sofrimento, né? Nós temos um dos nossos sofrimentos cotidianos, enfim, mas geralmente quando uma pessoa talvez busca um psicólogo, busca uma ajuda profissional, é porque aquele sofrimento ali já está a um ponto que não está mais sendo possível dar continuidade com ele sem um acesso a uma ajuda, enfim, uma outra perspectiva sobre ele, né? Então, dá um outro destino para esse sofrimento, né? Acho que é mais ou menos por aí, assim. E isso muda um pouco dependendo da área, né, que o psicólogo está inserido, que tem muitas áreas, então tem atribuições diferentes também de acordo com as áreas, assim. Mas aí a gente pode ir conversando também. Certo, obrigada, Valdeilma. Eu vou aproveitar, Cleiton, não sei se posso, a fala é minha ainda. Pode sim. Posso, porque aqui é tudo informal, né? Tudo. Eu vou aproveitar para que as conversas não subam. Eu vou ler para a Valdeilma uma pergunta de Caio Tomé Andrade Moura, né? Caio é nosso aluno.
Valdeilma, poderia dizer mais ou menos a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? É só a questão dos remédios? Primeiro, a principal diferença, né, que até Júnior convido ele para também pensar um pouquinho junto comigo, né, nessa resposta, né, a principal diferença é que são formações diferentes, né, então, para ser um psicólogo, você tem que fazer a formação em psicologia, né, e para ser um psiquiatra, você faz aí a formação em medicina, né, que a psiquiatria é uma especialidade do campo da medicina, né. E tem essa questão dos remédios, né, que o psicólogo ele não passa remédios, não receita remédios, e aí tá mais para a área da psiquiatria, né, esse fazer, né, com os remédios, com diagnóstico, né, o psiquiatra também faz muitos diagnósticos, né, mas são áreas que trabalham juntas, né, então é importante ter essa parceria com psiquiatras também, psicólogos e psiquiatras, sempre trabalham de alguma forma juntos, né, porque também o psicólogo, ele precisa, quando ele recebe um sujeito, ele atende algum sujeito em algum dispositivo social, por exemplo, né, ele também pode identificar ali, talvez, a necessidade de uma medicação naquele momento, né? Mas aí você faz uma indicação para o psiquiatra, para ele avaliar. Mas o psicólogo, ele pode ter essa sutileza de perceber essa necessidade naquele momento, assim, ao mesmo tempo que o psiquiatra também pode perceber a necessidade daquele sujeito, né, procurar um psicólogo. Então, é mais ou menos assim, não sei se respondi direito. Se Júnior quiser complementar também com mais alguma coisa. Estão me ouvindo? Acho que sim. Tá ótimo, Então, Júnior, pode falar. a definição é essa mesma. A psiquiatria, como ela falou, é uma especialidade médica. Então, é outro caminho, né? É outra graduação totalmente diferente. Eu não tenho experiência na área da psiquiatria, né? Até perguntaram aqui, eu estou seguindo uma área mais da nutrologia e da endocrinologia. Mas é uma área muito rica, né? As doenças mentais, elas são uma área da medicina e da psicologia, assim, é uma área muito rica. Basicamente, né, na vivência do dia a dia, acaba que os psiquiatras, eles são mais interventores, assim, né? Entram com medicações, mas não existe tratamento para as doenças da alma, né, que não sejam acompanhados por psicólogo. Eu acho que é até mais importante para pensar numa recuperação efetiva, né, porque as medicações, elas têm ali seu efeito, mas tem muitos outros, tem efeitos colaterais, tem a questão da dependência, e aí se você não trabalha a mente, né, para poder parar de usar a medicação, e aí vira um ciclo sem fim. Eu acho que nesse sentido as duas ciências, elas têm que trabalhar juntas, né? Acaba que no mercado não acontece muito sintonizado, mas o ideal é que isso aconteça. Então, acho que são ciências diferentes, porém complementares, né? Dentro do seu campo de atuação. E formações diferentes também, né? Porque, como ela falou, um tem que fazer psicologia, e no outro tem que fazer medicina e se especializar nessa área. Eu vou fazer uma pergunta posteriormente, mas o Antônio teve coragem, destacar a coragem do nosso aluno, Antônio Ricardo, levantou a mão. Se ele quiser perguntar, sinta-se à vontade, tá, Antônio? Antônio é um aluno surdo, se não me engano, né? Isso, mas aí... Clésia pode interpretar, ou a Clara. Então, vai fazer uma pergunta agora, né, para os três palestrantes aí, os três profissionais, sobre a questão da experiência, né, da área deles, profissionais, os estudos na área de trabalho, com relação às pessoas com deficiência, né, se vocês têm essa experiência, se já tiveram na área de trabalho de vocês, podem explicar. Pronto. Se o Júnior quiser começar com a palavra dessa vez, depois o Juan e depois a Valdeilma. Eu acho que é uma pergunta importante e a resposta que eu tenho para dar, assim, é uma resposta infeliz, assim, triste, né? Porque a gente vê que a graduação de medicina
não tem um foco assim para essa área, né? A gente entende organicamente como acontece, mas não tem nenhuma, pelo menos daqui, né, na UFPB, não teve nenhum foco, nenhuma preparação para atender esse público, né? Assim como no Corpo de Bombeiros também não teve, na polícia, quando eu fiz o curso, também não teve. Então, eu acho que isso ainda, a sociedade ainda carece de mais cuidado com esse público, porque são cidadãos e precisam ser atendidos da mesma forma e eficiência que os demais. Júnior, teve colegas surdos durante a graduação? Não. Juan, pode falar, Juan. Bom, infelizmente eu também tenho que concordar com essa realidade, né, que o Júnior falou. A graduação ainda é muito, de certa forma, limitada, assim, não tem tanta acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, tive colegas de turma, nem colegas na faculdade. Assim, em relação à prática em si, o direito, de certa forma, ele tem bastante relação com, por exemplo, as leis de acessibilidade, que a gente estuda muito, mas, infelizmente, fica muito no campo teórico, né? A gente sabe que existem diversas portarias, diversos documentos legais que se preocupam quanto a isso, mas também não tive tanta, como o Júnior falou, também na faculdade não teve essa preocupação de fazer com que, enquanto futuros profissionais, nós soubéssemos conversar, soubéssemos lidar, enfim. Participei de alguns projetos de extensão que eram direcionados a essa questão da acessibilidade, por exemplo, para investigar como se dá acessibilidade na cidade de Campina Grande, principalmente com questão de autismo e dentre outras questões, mas foi mais nessa participação, assim, no que diz respeito à extensão, a projetos direcionados à comunidade que a universidade trazia. Mas, enfim, uma atuação mais direta também não pude perceber. E, infelizmente, isso é uma realidade que acontece com a maioria dos cursos de graduação, né, no país. Por mais que existam as cotas afirmativas, possibilidades de fazer com que haja um número maior de participação de pessoas com deficiência no ensino superior, ainda assim, a gente vê que é uma coisa bastante limitada. E acho também bem importante esse questionamento, é algo realmente a se refletir. Deilma. Bom, assim como meus colegas, eu também, né, partilho um pouco dessa experiência, né, também não tive colegas ou pessoas próximas ali com pessoas com deficiência, né, que também pude perceber, assim, no curso, mas percebi algumas iniciativas nesse movimento, assim, né, de ter monitoria, de ter, né, porque havia entrado alunos em outras turmas com necessidades, né, específicas, então estava começando esse movimento, né, de se pensar mais sobre isso, porque chegou a pessoas que apresentavam, né, necessidades específicas. Então, eu percebi que, mais para o final da minha graduação, esse movimento da universidade de tentar, de algum modo, atender, né, essas novas realidades. Né, com relação à experiência, assim, eu tive uma experiência no estágio, que foi mais para o final do curso, assim, se eu não me engano, foi lá pelo 8º período, que é um estágio mais específico. Eu tive experiência lá de estagiar através da psicomotricidade, que é uma área da psicologia, né, que entende aí o homem com relação ao corpo, né, o homem e o corpo, e os seus movimentos, né, como é isso aí que se configura. Então, eu estagiei na APAI, né, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, lá em Campina Grande, né, e o objetivo da psicologia lá, né, enquanto estagiárias, era de trabalhar em grupo, né, a partir do desenvolvimento de algumas funções cognitivas, né, de entender como era ali que o corpo se comportava em determinadas atividades, né, estimular áreas mais específicas para aqueles grupos, né, então eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças e também com idosos, né, com algumas limitações. E foi bem interessante, assim, perceber como a psicologia pode estar nesse cenário, né, e foi, talvez, assim, acho que a única experiência com relação a esse público, assim, que eu tive durante a graduação. E durante o período que eu estou, né, atuando, ainda não tive a oportunidade de trabalhar, assim, com esse grupo específico, né. Mas é mais ou menos isso, assim, que os meninos já complementaram, né.
E no IF havia muito, né, essa iniciativa da parte da instituição de atender realmente essas necessidades, e quando a gente vai para uma outra instituição, a gente sente realmente essa dificuldade, assim, de notar essas iniciativas, assim. E agradeço pela pergunta. Só uma coisa, Juan, uma coisa interessante de ser falada é que hoje em dia, por exemplo, o ensino de Libras é obrigatório nos cursos superiores. Então já é uma iniciativa para ajudar, né, a dar acesso às pessoas surdas, por exemplo. Uma coisa que pode ser falada, Antônio, é que todos os três alunos destacaram. O que ajudou eles a alcançar o ponto que eles estão aqui hoje foi a educação que eles receberam no IFPB. Então, assim, embora eles não tenham tido vivências para apresentar para você, você pode ser um caso diferente. Você pode terminar seu ensino médio e querer fazer depois uma graduação em psicologia, em direito, em medicina, o curso que você quiser e construir sua própria história, tá? Juan, você quer falar uma coisa? Pode falar. É só para complementar mesmo, porque Val falou acerca da atuação, né? Atualmente eu trabalho na Defensoria Pública da União, que é um órgão para pessoas que são consideradas hipossuficientes, né, que não tem como contratar um advogado particular e que envolva causas federais ou que envolva a União. Enfim, e aí nós percebemos, lá nós temos uma atuação bastante forte nessas questões de saúde, de acessibilidade também. Já tivemos inúmeras demandas, inclusive, contra instituições, contra que mais uma força do hábito mesmo, né? Para tentar conversar com instituições federais acerca da acessibilidade, ou para aquisição de tratamentos, enfim. E aí, só para poder, meio que de forma adiantando assim, né? Que eu adianto essa questão do meu trabalho, da minha atuação profissional, a importância da Defensoria Pública quanto a isso, para garantir essa acessibilidade. Porque, assim, muito se discute acerca, por exemplo, da educação inclusiva, a gente sabe que é uma discussão bastante forte em diversas áreas, não só nos cursos de educação em si, mas é muito importante saber como é que funciona isso na prática, né? Sai um pouco da teoria e, enfim, é só para complementar mesmo o que eu tinha falado anteriormente. O Juan e para o Júnior, eu tenho uma pergunta para vocês dois, tá? Mudando um pouquinho de assunto, o Juan falou na fala dele que ele acabou de passar na prova da OAB, né? E o Júnior falou que estudou muito para passar para medicina. São duas perguntas. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa parte de rotina de estudos para a OAB, durante o curso, para o vestibular de medicina. E a segunda pergunta é a seguinte: dentro do curso de Direito e de Medicina, você tem a possibilidade de ir para diversas áreas, né? Você pode ir para o direito previdenciário, tributário, penal. Para a medicina tem uma porrada de especialidade. Queria que vocês falassem também um pouco, e nessa época do curso, em que momento você escolhe para onde você quer ir? Como é que é essa escolha? São duas perguntas para vocês dois, tá? Pode continuar, Juan, com a palavra? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque, assim, tem uma coisa que se fala muito, né, acerca do direito, que é justamente essa possibilidade, como a gente costuma chamar, esse leque de possibilidades, né, de atuação. E quando eu entrei no curso, muito se falava acerca disso, mas no início a gente não tem tanta vivência. Eu pude experimentar mais essas questões durante o curso mesmo, através dos meus estágios. E, de fato, por mais que seja uma coisa que é muito falada, é uma realidade. O direito, ele traz muitas possibilidades. Claro que é um fato que muita gente sabe acerca da enorme quantidade de pessoas que atuam na área atualmente, mas sim, é inegável que tem muita possibilidade. Por exemplo, no início do curso, eu estagiei no Tribunal de Justiça, vindo da perspectiva dos tribunais, dos magistrados, né, dos juízes, e não me identifiquei. Então, os estágios eu procurei desde o início, tentando justamente ter essa vivência para saber com que é que me identificar mais, para saber com que eu ia atuar quando eu tivesse após o término do curso, né? E aí eu tive a experiência de estagiar no Tribunal de Justiça, também estagiei na Defensoria Pública da União, que é onde eu trabalho atualmente. E mais no fim do curso foi que eu decidi ver se me identificaria com o escritório, né? Com a advocacia, com a iniciativa privada. Então, foi muito importante a participação dos estágios durante a graduação. Foi fundamental para poder eu perceber com que eu identificar, né?
Então, de fato, por exemplo, no direito você pode optar por trabalhar em escritório de advocacia, que, como você falou, existem inúmeras áreas, o direito previdenciário, o direito penal, o direito tributário, enfim, dentre outros que caberia falar, mas tomaria muito tempo. Você pode ir pela área da defensoria pública, que é mais uma atuação para pessoas hipossuficientes, que é uma carreira pública, né? Em que você pode fazer concurso público, ser servidor, e que foi a que eu mais identifiquei. Eu achei muito interessante no estágio, quando eu atuei, porque lá existem inúmeras demandas, principalmente questões de saúde, de pessoas que não podem fazer um tratamento que seja muito caro, que não é custeado pelo SUS, por exemplo, e através da defensoria a gente tenta fazer com que haja essa disponibilidade pela via judicial, né, pela justiça. Ou você pode ir pelas carreiras policiais, para ser delegado, ou então pelos tribunais, né? Então, para mim, foi essencial essa experiência dos estágios para poder eu definir, e de fato existem muitas carreiras possíveis dentro do direito. Em relação ao exame da ordem, a graduação, principalmente pelo caminho que eu fiz, né, que foi na universidade pública, eu fui mais pelo caminho da pesquisa, e, enfim, da monitoria, mais pensando numa possível pós-graduação. A graduação, ela, para mim, foi mais direcionada nesse sentido, mas ela em si eu percebi que não me trouxe esse preparo em relação ao método de estudo para exame de ordem, por exemplo. Isso é mais uma questão muito pessoal. Claro que foi muito importante, a universidade me deu todas as bases que eu precisei, mas foi uma coisa mais bem separada. A universidade me preparar mais a gente para poder justamente encontrar os caminhos que a gente vai seguir, das experiências para poder a gente decidir com quem se identifica mais. Mas em relação ao exame de ordem foi uma questão bem mais pessoal mesmo. Não desconsiderando, obviamente, a importância da universidade, né? Você estudou muito para passar na OAB? Sim. Eu terminei o curso recentemente também. Eu terminei o curso em junho. Também tive alguns atrasos. Eu também realizei um intercâmbio na universidade, com uma bolsa pelo Santander, uma parceria entre o Santander e a UEPB, que me trouxe uma experiência incrível, mas que teve esse ônus, né? Tive que atrasar um pouco o curso, não me arrependo de forma alguma, mas terminei o curso e depois que eu prestei o exame, né? Então foi quando eu vi que de certa forma foi um impacto para mim, porque eu vi que eu ia ter que sair um pouco mais da minha zona de conforto, que era mais das pesquisas e tudo mais, e focar numa forma mais prática. Porque muito se fala, né? Muita gente acha que o direito é mais focado no concurso público, e muita gente, inclusive, acaba entrando no curso, pensando no concurso público, nas carreiras de concurso público, mas o direito é muito além disso. Inclusive, tive contato com áreas como psicologia durante o curso, que foi uma das coisas que mais me fizeram seguir pelo direito, que é justamente esse contato que a gente tem com outras áreas, até com a medicina também, mesmo que de forma bem breve, com a medicina legal, também com a psicologia, com a sociologia, enfim. Mas aí, quando eu fui estudar para o exame da ordem, eu tive esse impacto, né? Eu vi que eu teria que ser um método de estudo mais diferente, mais focado. Então, foi um impacto para mim, de certa forma. Ótimo. Júnior, como é que foi sua rotina de estudos para fazer medicina? CFO e depois medicina, né? E como é que foi que você escolheu a sua área dentro do curso? Com relação à preparação para o vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz, como falei, foi para farmácia, e aí, na nossa época, né, tinha o PSS, e aí a gente fazia as provas ano a ano. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que está agora, mas... A gente fez o primeiro Enem, Júnior, a gente fez o primeiro Enem. Foi, o primeiro Enem a gente Eu lembro fez. disso. E aí, na época, tinha o processo seletivo seriado, que aí a gente poderia fazer, ao final de cada ano do ensino médio, fazer uma prova, e com o passar dos anos, você faz as 3 provas, ou faz tudo junto, fazia, né, tudo junto no final, e aí submetia ao concurso, né, à seleção. Só que durante esse período eu fui fazendo ensino médio, fui fazendo essas provas, e aí a realidade foi se mostrando dura, né? Porque a gente sempre utilizava como parâmetro as médias de anos anteriores, né? Para o vestibular, para o CFO, para a medicina, para o direito. E aí a gente ficava lá fazia o PSS e a média ficava bem distante, assim.
E era um alerta também para a gente, acho que talvez durante o ensino médio, porque aí você percebia que você tinha que estudar, ou estudava, ou não ia conseguir atingir ali aquelas notas, notas de corte, para poder ficar dentro das vagas. Então, servia de alerta, de referência. Tanto que eu fiz o PSS1, aí no ano seguinte eu fiz um e o 2, fiz um novamente. No terceiro ano eu acabei fazendo os 3 novamente. E aí, assim, com essa vivência, eu fui ficando mais preocupado, e aí eu passei a estudar bastante. Eu peguei uma greve, né, de 4 meses aí no Cefet, no antigo Cefet, e mesmo assim a gente mantinha essa rotina de estudos. Tive que fazer cursinho preparatório para o vestibular, por fora, com muita dificuldade, né, financeira e tal, mas a gente conseguiu bolsas e tal. E mesmo assim, não era suficiente para atingir média para passar para a medicina, né? Porque era uma outra realidade, assim, a discrepância, né, do ensino privado, que era um ensino totalmente voltado para o processo seletivo, diferente da nossa realidade nas escolas públicas, por mais que o Cefet seja, o IF seja um ensino bem superior a demais ensinos públicos, mas ainda assim não tinha essa preocupação por parte do corpo docente de focar, né, no vestibular. E aí isso também tinha que ser uma iniciativa bem individual. Aí eu estudei bastante, quando eu fiz o vestibular para o CFO na época que eu passei, ele era mais concorrido do que o vestibular para medicina, em quantidade de vagas, né, não em médias. Mas aí eu estudei, fiz também algum cursinho preparatório, então acho que eu estudava uma média de 12 horas, 10 a 12 horas por dia. Estava bem focado, na época não tinha smartphone, não tinha Instagram, TikTok, e aí tinha que sentar a bunda na cadeira, abrir o livro e estudar. E aí estudar, e acho que não tem outro caminho para passar no vestibular, no concurso público, você tem que sentar, estudar, ler conteúdo, exercitar, fazer exercício. Hoje em dia acho que carece muito o ensino, né, os jovens têm dificuldade para exercitar, para pegar bem a prática. E assim, o conhecimento ele é cumulativo, né, então é até um alerta para vocês, assim, quando a gente fica ali matando aula, perdendo foco, né, isso é uma dívida que vai pesar no futuro, entendeu? Então, quando você consegue manter o foco, consegue ali desviar não gazear a aula, não matar a aula para jogar videogame, alguma coisa do tipo, isso aí é como se você fosse depositando um crédito aí numa poupança que futuramente você vai ter o retorno. E aí eu tentei manter esse foco durante o ensino médio, e aí fiz o vestibular para o CFO, foi muito concorrido, mas eu consegui passei em primeiro lugar no vestibular do CFO 2009, e depois que eu terminei o CFO, aí eu já tinha uma boa bagagem, né, de estudos, aí isso facilitou a minha aprovação para medicina. Como eu falei, eu fui cotista, né, mas mesmo assim a média era bastante alta, mas aí essa bagagem, né, de dedicação assim, durante o ensino médio, de foco, fez com que se tornasse menos difícil, né. E aí veio a aprovação, né, também, mas manteve essa média aí de 10 horas de estudo diário, focado assim para passar no vestibular. Tinha metas de início de ano, fazer metas, e atingir essas metas, objetivos e tal. E aí durante a graduação, o curso ele é organizado em 4 anos de teoria, que a gente chama, né, e 2 anos de prática, que é o chamado internato. Então, assim, durante a graduação a gente vai passando por várias disciplinas e aí você vai se familiarizando com cada especialidade. E é muito comum que o aluno entre na graduação querendo uma formação e ao final seja uma totalmente diferente. Então, aconteceu muito de amigos meus. Por exemplo, eu mesmo, quando entrei, eu queria ir para a área da cardiologia, que eu achava era uma coisa que talvez, né, eu seguisse por esse caminho, mas aí foi totalmente diferente. Então, você vai vendo a vivência durante o curso. No internato, você passa 2 anos dentro de hospitais, praticamente, só praticando, e aí tem os rodízios, que você vai passando por várias especialidades, passa pelo PSF, passa por várias especialidades, e você vai
estreitando os laços com alguma formação, e aí, ao final, você faz seleção e passa para alguma residência, né? Que na residência é como se fosse uma especialização. E aí você pode escolher uma área de atuação, mas diferente do direito, por exemplo, a gente não tem que passar por uma prova, um exame de ordem, né? Eu acho que é importante, principalmente agora, né, que tá se formando muito, né, no Brasil, e aí tem caído bastante a qualidade da formação. Eu acho que deveria ter algum exame nesse sentido, mas não tem. E aí, quando você termina a graduação, você é médico generalista. A UFPB, ela é focada na atenção primária, é referência nacional em atenção primária. A atenção primária sendo bem simplista, é o atendimento no PSF, o médico generalista. E a UFPB é referência nacional nessa formação, a formação mais humanizada. Mas aí você pode estudar, e existem cursinhos também preparatórios para prova de residência, e aí você pode fazer residência em várias outras áreas. No meu caso, eu estou fazendo uma pós-graduação, que enfim, é uma pós-graduação, só que não é no mesmo formato que a residência. Que a residência, ela que requer do aluno uma dedicação muito grande, assim, de horário, né? Então, depois que você passa 6 anos de graduação, se você passar na residência, a residência é pública, você ganha uma bolsa, e você passa aí mais 2 anos, pelo menos, né? Tem residência até 4 anos, dentro de hospitais, trabalhando muito, 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 de segunda a segunda, praticamente, pouca folga, tendo muita prática, né? Então você sai com muita experiência, só que dentro de uma área específica, entendeu? Então, se você quiser ir para a área da cirurgia, você vai passar 2 anos só participando de cirurgia. Então, se você quiser ir para a área da clínica, né? Você vai passar 2 anos só atendendo clínica, dentro do consultório e tal. E é isso. E ao final você vai especializando, né? Tem gente que passa aí pelo menos 12 anos, 14 anos estudando para poder atingir uma especialização. Tem residência aí de 4 anos, você vai 6 anos de graduação, tem que passar por uma seleção, então às vezes você não passa de primeira, você tem que estudar 1 ano, 2 anos, passa numa seleção, aí vai fazer mais uma residência de 4 anos, então... Caramba, não tinha ideia que era tanto tempo assim, 12 anos estudando. É possível que chegue aí, pelo menos 12 anos. E assim, a medicina, assim como o direito, como a psicologia, é uma área que você não pode parar de estudar. Isso é verdade, entendeu? qualquer área né? E aí é tudo novo, assim, a todo momento tem um tratamento novo, uma terapêutica nova, os pacientes já chegam entra no Google, já chega perguntando para você fica lá com um cara de taxa, ainda não está atualizado, né? Então a internet tem feito isso, né? E aí que entra a questão das especializações, porque o lado ruim é que você vai ficando muito específico, né? Em um determinado assunto. O lado bom é que você vai ficando muito seguro sobre aquele determinado assunto, já que você está focado naquilo, né? Obrigado, Júnior. Maria, tem alguma pergunta, Maria? Essa pergunta que você fez aí sobre a questão, você estudou muito, né? Me remeteu aqui a questão, traz um pouco da fala de Júnior, sobre aqueles alunos que, eu quero fazer direito, eu quero fazer psicologia, medicina, e faz vestibular, não passa. Tenham em mente que a gente não acerta sempre da primeira vez. Acho que não aconteceu comigo, acho que não aconteceu com o Cleiton, né, e com os demais também, que já têm suas formações, porque, como o Júnior bem colocou, o conhecimento é acumulativo. É uma coisa que ninguém tira de você, é o conhecimento. Então, para que vocês não desistam naquele curso que vocês tanto sonharam, tá? Porque é importante essa questão de estudar, estudar e estudar até passar, né? Porque ninguém faz para passar, faz até passar. Eu vou aproveitar aqui, antes que a conversa, né, vá subindo aqui no chat, para Valdeilma. Ana Luísa Ferreira, também é nossa aluna, eu não vou lembrar o curso, meu Deus. Valdeilma, quando você entrou no curso de psicologia, atendeu suas expectativas? Era uma pergunta que eu ia fazer, porque eu me decepcionei com o meu primeiro curso, então eu acho essa pergunta da Ana Luísa muito pertinente. Ou você tem uma visão totalmente diferente do que o curso seria? Eu tive, aí eu não abandonei porque aquela questão da família, você tem que ter um curso superior, tem que estudar, e a questão de ser também no interior, a universidade era próxima à minha casa, enfim... Essa pergunta é bem pertinente. Então, Valdeilma, o que você achou, o que você tem a dizer sobre? Eu penso que sim, né? Eu acho que a gente sempre espera, né, coisas diferentes do que de fato a gente encontra, né? Mas não quer dizer que isso necessariamente é ruim,
né? Então, são coisas diferentes, né? A gente tem expectativas, né? Com relação a qualquer coisa, e ainda mais com relação à escolha, né, desse curso, que é uma decisão muito importante, né? E pega a gente em um momento talvez muito imaturo ainda, né? A gente tá ainda entendendo como é que funciona a vida, né? Então, pega a gente aí em uma etapa que a gente tá precisando aí, tá um pouco desnorteado, então eu acho que há diferenças, né, entre o que a gente espera e o que a gente encontra. Mas, como eu falei, não necessariamente é ruim. Né? Mas eu penso que, como eu falei, foi um pouco de acaso, assim, a entrada no meu curso de psicologia, né, que inicialmente eu comecei para fazer direito, né, eu estava, inclusive, na mesma universidade, no mesmo tempo que Juan, só que aí eu não consegui me identificar, né, então eu saí logo e nunca me arrependi, assim, e passei um tempo ainda pensando, né, o que eu iria colocar no meio do ano, no caso, né. E aí pesquisei um pouco, mas sempre o que a gente pesquisa são recortes, né, de quem escreve ali, né, com base na experiência ali, né, de quem escreveu. Né, mas eu penso que sim, há coisas diferentes, ainda mais no início do curso, né, que a gente vê coisas mais gerais, né, coisas mais generalistas, então as coisas mais específicas, de fato, da atuação, a gente consegue ter mais, assim, em mente a partir dos estágios, né? E mais lá para o final do curso. Eu acho que se desenha melhor como é que vai ser sua atuação ali, em determinada vertente que você escolher. No início do curso, realmente, eu acho que as expectativas, elas ficam meio assim, né? Eu ficava me questionando muito, será que de fato é isso aqui? Será que, enfim, como é que eu vou me localizar aqui dentro da psicologia, né? Mas eu acho que, né, entender um pouco, né, o desejo ali com relação ao exercício da profissão, e mais para o finalzinho eu acho que se tem de fato, assim, o que é que vai ser a atuação, né? Então, as expectativas são construídas agora com relação a depois que você se forma, né? Como é que você constrói outras expectativas, mas com base ali no que você conseguiu construir, né, na sua trajetória acadêmica, né? Mas respondendo assim, eu penso que há diferenças, né? Não só com relação à psicologia, eu acho que com relação a qualquer escolha profissional que a gente vai fazer, tem essas expectativas e que a gente encontra outra coisa, né? Mas o que a gente pode fazer a partir disso que a gente encontra, né? Acho que é a partir disso aí que a gente pode caminhar também. Só Perfeito. complementando, Mariana, se você continuar, o que você falou é importante, a gente experimentar, né? Ter a oportunidade de experimentar. Eu, por exemplo, se alguém perguntasse para mim o que eu queria fazer desde o ensino fundamental, eu tinha a resposta na ponta da língua. Quero fazer matemática. Mas acabou que eu não sou formado em matemática hoje em dia. Sou cientista da computação, professor da área, adoro o que eu faço, mas tudo isso é porque eu apostei, não vou ver esse curso que é legal. E aí gostei bastante. Nem todo mundo acerta de primeira, como você falou. Pode continuar, Maria. É verdade. Eu só vou ler aqui um pedaço da fala de Caio, porque remete àquela primeira pergunta que ele fez para a Valdeilma, que ele respondeu assim, só pegando a deixa da fala dela, né? Porque eu quero seguir essa área e ser psiquiatra infantil. Perguntei, pois a psicologia pode ser uma possibilidade para mim, né? E aí também vamos partilhar aqui dos comentários dos colegas, que isso aqui é o momento de partilha, né? A Islane dos Santos Teixeira fez um comentário aqui, eu penso em ser psicóloga, pelo principal fato de querer ajudar as pessoas com problemas mentais. Eu passo na psicóloga e no psiquiatra também. E alguns remédios do psiquiatra, minha psicóloga que recomendou, aquilo que Valdeirmo falou, né, que ela não tem a incumbência de prescrever, mas aí que dá um direcionamento. Perfeito, Aislane. Feliz comentário. Posso seguir, Cleiton? Eu falo muito, mas você dá aí dá um código aí para mim, Sim, sem os problema. códigos que a gente combinou, tá? Para eu... Sem problema, pode continuar. Heitor Henrique Vasconcelos da Silva tem uma pergunta para Juan. Juan, em relação ao direito, precisamos saber todas as leis? Então, essa pergunta foi bem interessante, porque existe muito essa falácia em torno do direito, né, de achar que é um curso para decorar leis, ou que a gente tem que lembrar tudo, mas não é bem assim. Inclusive, quando eu entrei no curso, eu tive esse medo, né, eu pensava, meu Deus, se eu chegar lá, eu não conseguir lembrar de tudo, meu Deus, como é que vai ser minha prática, enfim. Mas é uma coisa que a gente percebe mais durante a graduação mesmo, ao longo dos períodos. Porque a gente não precisa saber todas as leis, a gente nem tem como. É muita coisa, são muitas áreas.
o direito ele vai ajudar você a lidar com as situações do dia a dia, as situações do cotidiano, né? Então, depende muito da vertente da faculdade, da maneira como o professor vai direcionar aquela disciplina. Mas assim, eu acho que, inclusive, se encaixa, inclusive, para os meninos também, para a psicologia e para a medicina. Não tem como a gente lembrar de tudo sempre. A gente vai aprender a lidar com aquela situação. Então, o direito ele vai ensinar, mostrar para você uma prática, uma possibilidade, uma simulação do que acontece no dia a dia, e a partir daquilo você vai aprender a lidar legalmente com aquilo, né? De que maneira o advogado vai poder atuar diante de determinada situação. Então, não, a gente não tem essa preocupação toda de saber, de lembrar de todas as leis, de tudo, porque realmente a gente está aprendendo no cotidiano mesmo, com a prática. Até porque a quantidade de lei é gigantesca. Exato. Todo dia surgem novas leis. Isso. É uma pergunta feliz, porque também pairava enquanto eu terminei o ensino médio, né? Porque eu pensava que você tinha que decorar o Vade-Mecum e levar ele ali para o resto da sua vida, que seria a Bíblia do direito, né? Essa pergunta é bem interessante. E sabendo que o Vade-Mecum desatualiza, né? Isso também. O direito tem muita atualização sempre, né? Então... Isso. Tem uma pergunta de Jamile Souza Mendes sobre o mercado de trabalho. Pergunta também pertinente, né? Eu também ia fazer. Vocês conseguiram emprego na área assim que saíram da universidade ou isso demorou? Né? Geralmente quem faz direito já tem um pai que é advogado e já tem aquela inserção ali próximo ao pai, o pai já é médico, já tem um consultório, a mãe já é psicóloga, já dá os direcionamentos. Mas essa pergunta que pare também na cabeça dos estudantes. Será que já tem um mercado ali me esperando, né? Então, como é que você... É para Juan, né? Ou para todo mundo, né? Para todos. Vou começar com... O Juan está com a palavra. Essa é uma questão bem subjetiva, assim, né? É uma questão muito pessoal. Como a Maria falou, às vezes você pode ter um incentivo na família, alguém que ajuda você nesse pontapé inicial, na formação. Eu não tive, infelizmente. Minha cunhada ela é advogada, mas no início, agora, pelo menos, eu estou tentando me descobrir ainda enquanto atuação, o que é que eu vou realmente querer. Mas por isso que eu destaco mais uma vez também a importância da sua atuação na universidade. Porque quanto mais prática você tiver em estágios, em pesquisas, isso vai fazer com que você construa um currículo, além de ter uma experiência muito boa para o mercado de trabalho, né? Isso é muito importante para que abra possibilidades para você depois. Para mim foi essencial, assim, todas as práticas que eu tive durante a graduação. Então isso é muito subjetivo, depende muito do que você vivenciou durante a graduação, do que você vai encontrar depois, né? Felizmente eu tive boas possibilidades, eu estava trabalhando no escritório, inclusive, até o meio do ano, acabei não me identificando tanto, optei por abraçar a oportunidade que eu tive na Defensoria Pública, mas realmente isso é uma questão muito subjetiva, a gente sabe que, infelizmente, o país está passando por situações bem complicadas quanto a essa questão de mercado de trabalho, então realmente é muito importante essa prática durante a graduação, sabe? Esse fato de você vivenciar muita coisa e construir uma bagagem boa, assim, durante o curso, para você saber o que quer, inclusive encontrar boas oportunidades depois. Valdeilma, pode responder, Valdeilma? Sim, eu também concordo com o assim, de ser bem subjetivo, né? Porque a gente sai da universidade e a gente tem que caminhar sozinho, né? Com relação a essa prática e o que a gente vai fazer aí diante quando a gente recebe esse diploma, né? Então, assim, com relação à minha experiência, né, eu me descobri, assim, na área da psicologia clínica, né? Então, a minha formação lá no finalzinho do curso, né, que você, no curso de psicologia da UFCG, né, ele tem a ênfase, né, de psicologia social e psicologia clínica, e lá no final, nos estágios específicos, você opta, né, ou pela psicologia clínica ou pela psicologia social, né? Então, eu optei pela psicologia clínica e é o que eu sigo fazendo, né? Então, no campo de atuação da psicologia, você tem essa possibilidade, né, de você ter essa iniciativa, né, de montar o seu espaço de trabalho, né, também, né, hoje em dia tem muito a questão do atendimento online também, né, que já existia mesmo antes da pandemia, mas também que se intensificou, né, após esse período, né, então são áreas que você pode ter essa iniciativa, né, se for do desejo de seguir por essa área da psicologia clínica, né. Mas tem muitas oportunidades, assim, né? A psicologia é uma profissão, né, que foi regulamentada há pouco tempo aqui no Brasil, vai fazer 60 anos ainda, então eu considero bem jovem. Então, está engateando em muitos cenários ainda, né? Então,
a psicologia está se inserindo aos poucos em muitos cenários, mas ela pode ser bem aproveitada, né? Tem diversas áreas, assim, né? Tem a psicologia hospitalar, a psicologia educacional, né? A psicologia social, a psicologia do esporte, então tem muitas possibilidades de atuação, né? Então é interessante conhecer, né? E optar por uma área e, né, digamos assim, buscar a formação necessária para aquela área, né? Então, sempre isso que já foi falado aqui, né? Buscar sempre o conhecimento, buscar sempre a atualização, que com certeza é isso que o mercado procura, né? São profissionais que de fato se interessem por continuar a informação, né? Então, falo assim da minha experiência como psicóloga clínica, que é uma iniciativa sua, né? De você montar esses espaços, e também destaco essa importância das parcerias, né? Então, sempre trabalhar em parcerias, né? Você fazer esses contatos com profissionais, por exemplo, né? Eu atuo aqui pelo Cariri, né? Então, fazer essas parcerias com outros profissionais, né? Com outros psicólogos, né? Também por parte de indicação, por exemplo, né? Porque o psicólogo não vai atender pessoas conhecidas, assim, né? Que tenham um laço, digamos assim. Então, fazer essas indicações, né? Ter essas parcerias, para que, de fato, você consiga ir construindo seu caminho na profissão, né? Não só com outros profissionais, fazer essas parcerias, mas também com algumas clínicas, com alguns, né, profissionais, assim, para fazer, enfim, seu nome circular, né? Então, de algum modo, é mais isso, assim, nesse sentido, assim. Júnior, foi difícil você encontrar emprego depois que terminou o curso? Depois que eu terminei a graduação, apareceram muitas oportunidades assim de emprego. A medicina ainda tem bastante oportunidade. No entanto, o que a gente tem percebido assim no dia a dia é que tem caído assim a valorização do profissional. Antigamente era mais... Vocês estão me ouvindo? Tá. Tô sim, tô escutando. Certo. Antigamente você tinha uma expectativa melhor. Hoje em dia, como tem a formação tá acontecendo assim de forma descontrolada, assim, sem muita fiscalização, e os cursos estão formando de qualquer forma, né? Muita faculdade particular. Então, tem colocado muito profissional no mercado, e depois que você se forma, aumenta também a procura por plantões, por essas oportunidades. E aí, naturalmente, quem vai pagar, né, o gestor, a pessoa que vai contratar, é o capitalismo, né? Então, ele vai, se existe uma oferta grande de profissionais, a remuneração tende a cair. E é o que tem acontecido, né? Então, a gente sempre acha que os salários não vão diminuindo, né? Mas acontece muito. Na medicina é um exemplo. Para vocês terem uma noção, as UPAs, por exemplo, pagavam bem aqui em João Pessoa, né? Mas acho que a remuneração caiu para mais da metade do que se pagava no início do serviço. Isso por conta de muitos profissionais que acabam se formando e já começam a atender e precisam, né, enfim, de ter alguma renda, e aí acaba submetendo a pegar plantões com valores mais aquém, assim. E aí isso vira um comportamento, assim, né, nacional. João Pessoa, até no período da graduação, João Pessoa era a cidade do Brasil que tinha a maior concentração, maior frequência de médico por habitante do Brasil, né? Então, tinha muito médico por habitante. Mas, ainda assim, tem oportunidade, certo? Não vou, enfim, tá contando firulas aqui, né? Mas a tendência é essa, muita formação e a desvalorização do profissional. Por isso que é importante que a categoria ela seja unida e para poder reivindicar bons salários. A gente vê isso no dia a dia, eu trabalho na unidade de saúde, num PSF, eu atendo num PSF, e a diferença do salário do médico para o salário do dentista, para o salário do enfermeiro, é absurdamente injusta, assim, entendeu? A carga horária é muito próxima de trabalho e a desvalorização do profissional é muito maior justamente por isso, porque no mercado tem muito profissional disponível. É isso. Júnior, até aproveitando a sua fala agora, eu tenho uma pergunta da Maria Eduarda quanto à sua experiência e conhecimento sobre o SUS. Você acha que existe uma grande discrepância entre os atendimentos
na área particular e na pública, porque a gente sempre ouve que o SUS é desorganizado e que os médicos que atendem pelo SUS são ruins e coisas do tipo. Então, o SUS é muito complexo, né? O Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é referência mundial em organização. Assim, na teoria, o SUS ele é lindo, ele é perfeito, né? Se ele funcionasse como está no papel, né? A gente, alguma coisa parecida que efetivamente atua, né, o sistema de saúde da Inglaterra. Tirando o da Inglaterra e o do Brasil, não existe nenhum outro sistema de saúde público, gratuito, universal, que atenda tão bem a população. E, ainda assim, a gente vê no dia a dia que não é bem atendido, né? Então, como eu disse, o SUS ele é muito, muito bonito assim, na teoria. Na prática, a gente vê muitas e muitas unidades pelo Brasil, muitos serviços que são eficientes. Por exemplo, o sistema de doação de sangue, ele faz parte do SUS. O SUS ele não é composto só pelo PSF e pelos hospitais que a gente é atendido, né? O SAMU faz parte do SUS, o sistema de vacinação faz parte do SUS, e a gente sabe o quanto que é eficiente esses serviços. Então, assim, como eu falei, o SUS ele é muito complexo. Então, o que a gente vê? Como eu estava falando sobre essa baixa remuneração profissional, ao aumento da oferta de profissionais e a desvalorização, acaba com que haja um certo descaso para o profissional que está lá na ponta, né? Na linha de frente, como a gente fala. E aí que é onde a gente sofre mais e onde a população sofre mais. Então, não existe muito investimento, por exemplo, nessas unidades de pronto atendimento, na UPA, né? Então, naturalmente, a demanda aumenta, dependendo do período. A gente passou agora por uma pandemia, os hospitais estavam saturados de pessoas, de pacientes, e não se aumentou em número de profissionais, até tentou aumentar, enfim, mas não dava conta. E aí, o profissional passa de 12 horas de plantão, 24 horas, sob estresse altíssimo. A população que espera que seja bem atendida também passa por isso, acaba sendo mal atendida. Mas eu acho que isso é um problema mais de gestão do que do próprio SUS, entendeu? Eu acho que tem a ver mais com a gestão, tem a ver mais com os gestores, com os políticos, que destinam investimentos e gerenciam bem esses recursos. Mas o SUS é um patrimônio, né, nosso. Ruim com ele, pior sem ele, né? Não, sem dúvida, Cleiton. E um exemplo, assim, né? Um exemplo. Tem um documentário que ele chamou Invasor Americano. Depois, se vocês tiverem interesse, quem quiser saber um pouco mais sobre o sistema de saúde em outros países, e aí ele compara o sistema de saúde dos Estados Unidos com o da França, que ele é público também. Inclusive, o SAMU, que a gente utiliza aqui no Brasil, foi baseado no SAMU da França, que é o primeiro. Antes disso, não existia. Vocês conseguem imaginar o nosso país sem o SAMU? Por exemplo, se você sofre um acidente na rua, você é atropelado, e antigamente não tinha um sistema de ambulância que você ligasse para um número e viesse esse sistema para levar você para um hospital. Então, não dá para a gente imaginar, né? Porque a gente já vive sob essa dinâmica. Mas imagina aí, então antigamente você tinha que levantar, ou alguém pegar você, colocar dentro de um carro e levar você para um atendimento, entendeu? Então, e tem países que é dessa forma, entendeu? Então, aí nesse documentário ele compara, e dá um exemplo de um senhor que sofreu um acidente e perdeu 2 dedos. E aí no Brasil, o que aconteceria? Você pegaria, esse senhor seria levado para um sistema de pronto atendimento, você pegaria os 2 dedos dele e levaria junto, e seria feita uma cirurgia, e em uma semana ele estaria com a mão ali em recuperação. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você quiser fazer isso, na época, né, desse documentário, ele tinha que pagar $17 mil para colocar um dedo e 13 mil para colocar o outro. Então, você imagina aí, o cara tem que escolher ou não fazer a cirurgia e ficar sem os dedos, porque tem que pagar, né? E lá eles não têm um sistema de saúde público e gratuito como nós temos aqui. Então, o SUS, ele é um patrimônio nosso, a gente tem que cuidar muito do SUS. Existe diariamente investidas da iniciativa privada para que o SUS seja privatizado, porque sendo privatizado vai ter muito dinheiro envolvido, tem muitas pessoas que já são ricas vão ficar muito mais ricas,
Então, a gente tem que defender o SUS sempre que possível, a todo momento. Valdeilma tem alguma experiência de atendimento pelo SUS? Não, ainda não. Maria, tem outra pergunta. Você quer fazer uma pergunta na minha frente? Eu estou Não, pode ficar à monopolizando. vontade, Cleiton. Então, eu queria perguntar para os três uma pergunta que a Bruna mandou para mim hoje de manhã, que eu achei interessante. Bruna é uma das nossas monitoras, tá, aqui da atividade. Ela queria saber qual foi o maior desafio de vocês dentro do curso que vocês escolheram. Você pode começar, Valdeilma? Qual foi o seu maior desafio no curso de psicologia? Qual a disciplina mais difícil? O professor mais chato? Eu não consigo, assim, pensar em um, assim, específico, mas eu imagino que o início do curso é sempre mais desafiador, assim. Para mim, pelo menos, foi o momento, assim, que mais... enfim, eu também tive que mudar de cidade, então eu sou do interior, eu tive que ir para uma cidade maior, né? Então, começa por aí já, né? Essas mudanças que precisam acontecer. Então, eu acho que essa coisa da mudança e do início do curso em si, eu acho que foram os momentos, assim, mais desafiadores, né? Mas, falando agora, eu acabei de me lembrar que no final do curso eu tive, né, uma questão, assim, né? Porque, como eu falei, você tem que, no curso de psicologia da UFCG, você tem que escolher, né? Qual ênfase você vai dar aí para sua formação. E eu sabia que eu queria psicologia clínica, só que dentro da psicologia clínica você tem que escolher qual a sua abordagem de atuação, né? Que é aí a perspectiva teórica, né? Que você vai adotar para conduzir, né, o seu fazer na clínica, né? Que você precisa se orientar, né? Por uma teoria, por um modo aí de enxergar o ser humano, né? Então eu tive muita dificuldade nessa escolha, né? Porque, né, eu ficava em dúvida, né, em qual abordagem aí eu iria escolher. Mas foi mais isso, assim, eu acho que são escolhas que devem ser feitas e que elas precisam acontecer, mas é natural surgir essas dúvidas, enfim, por isso que é importante conhecer, né, conversar com alguns professores, entender um pouco como seria a prática diante daquela abordagem, mas eu acho que foram mais ou menos essas, assim, com relação à minha experiência. Juan, qual foi o seu maior desafio, Juan, no curso? Eu concordo com o Val também em relação a ter que sair de casa muito novo, né? O curso que eu queria seguir, infelizmente, não tem aqui. Em Monteiro, eu tive que ir para Campina Grande. Mas foi um desafio no início, ter que lidar com muita coisa sozinho, né? Por mais que eu tivesse o apoio da minha família, a gente tem que aprender. É um amadurecimento meio forçado, a gente tem que aprender a lidar com coisas que a gente não estava acostumado. Mas que, por mais difícil que seja, é extremamente importante. Foi muito importante para a minha vida mesmo, assim, essa experiência de morar sozinho e enfim, de lidar com coisas que até então eu não lidava. E eu acho que durante o curso em si foi mais a ansiedade de saber lidar com o tempo das coisas, né? De entender que tudo requer um tempo, que nem sempre vai ser tudo do jeito que a gente quer, que tudo requer uma certa paciência da nossa parte, né? De saber que a gente tem que passar por alguns percalços para poder chegar no momento que a gente precisa. Lidar com essa ansiedade eu acho que foi um pouco complicado, mas foi muito importante para poder eu ter a paciência principalmente agora no início de carreira, né? De saber que tudo é um passo de cada vez, um pequeno passo de cada vez. Eu acho que com certeza meus principais desafios foram esses dois. Agora sou eu. Com relação à graduação de medicina, eu acho que tem muitos desafios, assim, né? É um curso de 6 anos, né? Então, para quem tem origem mais humilde, assim, o curso, são 6 anos de desafios, né? Então, se você tem uma preocupação com uma complementação financeira, por exemplo, aí você vai ter que se dedicar muito, né, para poder se manter no curso. Uma outra coisa que me vem à memória, assim, é aquela convivência com pessoas de uma... Como é que eu vou dizer?
com uma criação totalmente diferente da sua, assim, né? Que passaram pessoas privilegiadas, pessoas que tiveram uma história de vida diferente da sua, que isso é comum, acho que em qualquer canto, mas que no curso de medicina isso é bem evidente, né? A minha turma, acho que foi a terceira ou a quarta turma de cotistas, então a graduação, ela não estava preparada ainda para isso, ainda era um processo de adaptação. Então, o curso de medicina não é o curso mais caro da saúde, o curso de odontologia, ele é muito mais pesado financeiramente, mas ainda assim você precisa, né, de fazer um bom investimento, assim, mensal, em xerox, em materiais, em deslocamento, por muitas práticas você precisa ir para uma maternidade, para o hospital de traumas, e isso tudo são coisas que a graduação ainda não estava preparada na época, né? Enfim, não tinha essa preocupação com o transporte. Então, era você com amigos, que é para conseguir transporte, para conseguir material. Eles têm uma dinâmica de apadrinhamento que o aluno do segundo ano, ele apadrinha um aluno do primeiro. Então, aí ele acaba repassando xerox, passando materiais, e você segue com esse padrinho ou madrinha, né, até o final do curso. Então, isso ajuda bastante nessa questão das xerox, mas eu acho que é isso, eu acho que a parte financeira e a parte de vivências, assim, né, quando eu, enfim, consegui entrar no curso de medicina, eu era um dos alunos mais velhos da minha turma. Na minha turma tinha pessoas com 17 anos, assim. Então, quando eu entrei no curso de medicina, acho que eu tinha 26, 27 anos, então, são realidades bem diferentes e essas dinâmicas, assim, às vezes são difíceis, deixa o curso mais difícil ainda, até mais difícil ainda. Mas é isso. Mas eu acho que são 6 anos que passam, são 6 anos de experiências incríveis. Para quem tem familiaridade mesmo com a área, eu acho que é uma experiência incrível e acho que eu não estaria... Acho que eu não estaria... Não consigo imaginar em outra profissão a não ser essa, assim. Obrigado, Júnior. Juan? Só para complementar a fala de Júnior, né? Porque essa questão financeira realmente é muito importante, aí vou puxar um pouco a ladainha para a universidade pública, né? Nós três estudamos em universidade pública, o IF também, por ser uma instituição federal que também disponibiliza de muitas bolsas, a gente sabe a importância da bolsa na universidade pública, né? Por mais que atualmente tenham tido cortes cada vez maiores e mais frequentes, infelizmente, a bolsa ela é muito importante para que o aluno consiga se manter em todos os sentidos no curso, para que ele tenha um incentivo a fazer uma pesquisa, para que ele consiga se manter efetivamente falando, muitas vezes não tem o apoio da família, alguma coisa do tipo. Então, realmente queria destacar só isso, que a universidade pública, apesar dos cortes, ele traz essa possibilidade para o aluno, esse incentivo, né, das bolsas. E eu recebi bolsa durante o curso quase todo, fiz pesquisa, e eu vi a importância disso, foi fundamental, assim, em todos os sentidos, sabe? Só para complementar mesmo. Valdeilma, quer complementar? Isso, só ressaltar isso mesmo que o Juan falou, porque também faz parte da minha experiência, né, até determinado momento do curso eu não tinha acesso a bolsas, e depois que eu tive esse acesso à bolsa, enfim, consegui, de fato, dar continuidade com a maior segurança, né, porque, de fato, a questão financeira, ela sempre pesa, assim, eu acho que em qualquer curso, em qualquer escolha que você for fazer, tem muitos investimentos, né, que precisam ser feitos, então, destacar também essa importância que o Juan está falando, né? Que desde o IF também eu recebia bolsas de, enfim, auxílios, alguma bolsa nesse sentido, assim. Então, destacar a importância, né, disso para a formação, realmente. Assim. Às vezes até gasto com transporte, né? Vocês, por exemplo, tiveram que se mudar para outra cidade e pagar aluguel, uma feira nova, conta de água, luz, internet, mas às vezes até o dinheiro para você ir para a universidade no ônibus todo dia, de manhã e de tarde, sua família ou você sozinho não consegue arcar com isso. E aí ter esse suporte é muito, muito importante mesmo. Maria, quer fazer outra pergunta? Maria, eu tenho outras perguntas aqui. Acho que a gente está perto do final já. Só para a gente não deixar passar desapercebido aqui no chat, é a pergunta de Maria Luísa, mas aí já foi respondida, né? De certa forma, ela já
aqui esse questionamento. Era, Júnior, qual o maior desafio que você teve que enfrentar durante toda a sua formação? Né? Já foi respondida. E a próxima era de Gustavo, que também foi bem explanado aqui essa questão de sustentar-se, né, durante o curso, como essa questão desse desafio também foi respondida. É assim, aos 3, perdão, sustentar-se durante o curso foi um desafio, a gente já falou aqui a questão da bolsa. No meu tempo, por exemplo, eu tirava xerox ou eu lanchava, tá, minha gente? Aquela cotazinha de R$5. E aproveitar a próxima, de Emily, que não é uma pergunta, né? Ela trouxe, aqui veio partilhar com a gente uma fala dela. Quero fazer direito, mas morro de medo da prova da UAB. E aí, com relação a essa questão, Juan pode dar uma força aqui, a nossa colega, tá? Como foi, já falou um pouco da UAB, mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Eu sei que, não sei se os alunos aqui presentes sabem sobre essa questão do registro, né, do profissional para que ele possa atuar, né, para exercer a função que se enquadra aí dentro dos objetivos privativos da profissão. Eu sei que, aí vocês me ajudam, eu acho que só a OAB precisa fazer uma prova, né, vocês me ajudam, tá, gente, que eu não sei. Se, pelo que eu entendo, é só a OAB, e o Conselho Regional de Psicologia, que é o CRP, e o CRM, não é uma prova, né, vocês me ajudam, tá, que eu não sei. Mas como é que vocês retiram esse registro? Existe por exemplo, tem que participar de uma assembleia no âmbito da profissão? Quais são os pré-requisitos? E aí, para Valdeilma e Júnior, que não precisa, né? É isso? Bom, eu posso começar falando, no caso é para se registrar, né? Se eu entendi direito, assim. Enfim, isso. Após a sua formação, né? No meu caso, eu não recebi de imediato o diploma, mas você recebe o certificado de conclusão, que aí você já pode dar entrada no teu registro profissional, né? Que para exercer a profissão, né, da psicologia, você precisa estar registrado junto ao seu conselho, né? Que é o Conselho Regional de Psicologia, o CRP aqui 13, né? Da Paraíba. Então, você faz essa solicitação, que no momento agora de pandemia está acontecendo online, né? Envia toda uma documentação que é necessária, e você paga uma taxa de anuidade, né, referente a esse registro. Né? Então, você recebe esse registro, né, o teu número, né, e uma carteirinha profissional, e você está apto a exercer a sua profissão. Né? E destaco também que para atender de forma online, né, caso o psicólogo ele deseje, ele opte por isso, você também precisa se registrar após você ter o registro profissional, você precisa se registrar também em um outro cadastro que vai te fornecer, né, a possibilidade de você atender online, né. Os profissionais que atendem ou porventura exerçam uma profissão que não estejam regulamentado, tá fazendo exercício legal da profissão, né. Então, eles podem vir a cumprir aí sanções éticas, né, de acordo com os códigos, né, porque eu imagino que as outras profissões também têm o código de ética, né? Então, a gente responde de acordo com o que está ali, né? Então, é um passo muito importante, é bem inicial assim, e para você fazer essa solicitação, você tem uma reunião de orientação, né? Então, né, o conselho, ele vai te repassar as informações necessárias, né? Vai te passar os canais de atendimento para caso você sempre tenha alguma dúvida com relação ao exercício da tua profissão, você entrar em contato para, enfim, possíveis esclarecimentos, né? E também destaco a importância de você sempre se manter em pares, né? De se manter em contato com pessoas da sua profissão, né? Preservar os colegas da universidade, que são futuros colegas profissionais também, né? Para ter esse suporte, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo na prática, né? Então, a gente tem um código para recorrer, mas é importante ter essas parcerias também para a gente sempre ficar, né? Exercendo a profissão de acordo de forma ética, né? Digamos assim. Na medicina é exatamente igual à psicologia. Após a graduação, a gente tem alguma comprovação, né? Ou pode ser o diploma ou algum certificado, alguma certificação, e é direcionado para o Conselho Regional de Medicina, e tem alguns outros documentos que você precisa levar, homens e mulheres, né? São diferentes, algumas documentações, o homem tem que levar reservista, mas são só documentos. E aí você leva junto com a comprovação de que você concluiu o curso, e na hora já gera uma numeração. Essa é a numeração que a gente vê quando vê um carimbo médico. Embaixo tem o nome do médico, geralmente vem um CPF, e embaixo é o CRM dele, que é o registro dele no conselho.
Obrigada, Em pessoal. relação, Bom, em relação à questão da OAB, né? Emily que falou, desculpa se eu estiver Isso, errado. Emily. Então, existe muita polêmica realmente em torno da prova da OAB, né? E eu tenho, inclusive, faço umas críticas pontuais em relação a isso. Porque, de fato, a gente faz essa prova para conseguir o exercício da profissão. Não precisa ser feito nada além do que vai além do necessário, né? E a OAB é muito criticada por isso. Claro que existe toda uma questão em torno, né? Existe muitas falas a respeito disso. Criou-se esse monstro em torno da OAB. É um exame difícil, de fato, principalmente porque às vezes a faculdade não supre o que a gente precisa em todas as áreas. Então é preciso ter um estudo externo, um estudo a mais. Mas existe muita coisa que é mais para assustar mesmo. Inclusive, durante o curso, a gente passa o curso inteiro com esse medo, pensando em quando chegar no fim do curso, ter mais uma preocupação em TCC, ter que fazer a OAB, mas não pensa nisso se você realmente estiver pensando em seguir na área. Tenta realmente se identificar mesmo, ver se você vai gostar do curso, se você vai se identificar com as profissões, com as possibilidades de atuação que o curso traz. Essa preocupação é mais para o fim do curso mesmo. Infelizmente, de fato, é um exame que eu acho que passa um pouco do ponto, porque a gente só quer realmente o exercício da profissão, né? Mas que é necessário, como já foi falado, inclusive aqui, tem muito, um curso que, assim como outros cursos, tem muita formação, tem muitas pessoas formadas em Direito no Brasil atualmente, e é preciso esse curso para que as pessoas tenham mais responsabilidade, digamos assim, na sua atuação, né? Algumas carreiras não exigem a prova da OAB, não exige, na verdade, a carteira, né, da OAB, como, por exemplo, se você fizer concurso hoje para delegado, antes era exigido pelo menos 2 anos de prática enquanto advogado, mas hoje em dia não precisa mais, você precisa apenas fazer o concurso, obviamente, passar pelas etapas e, enfim, e conseguir atuar depois. Outras carreiras ainda exigem, como, por exemplo, para juiz ou para defensor público, para advogado, não tem outra alternativa, você tem que fazer o exame da ordem para poder atuar regularmente, mas assim como Val falou, né, é muito importante que você esteja sempre de acordo com a legislação impõe, enfim, com o que o código de ética da ordem impõe, para você atuar de forma correta. Então, a gente faz a prova, né, são duas fases. A primeira fase da OAB são questões objetivas, em que você tem que acertar pelo menos 50% da prova para poder ser classificado para a segunda etapa, em que você escolhe uma área de atuação, a que você se identificar mais, e faz uma prova, dessa vez subjetiva. São questões discursivas para você falar sobre os questionamentos que eles colocam lá na prova, e eles dão um caso para você construir o que a gente chama de peça, né? Você fazer uma petição inicial. E aí, se você conseguir a nota mínima, você é aprovado e se inscreve regularmente, né, na ordem. Você consegue uma carteira com número de inscrição, assim como na psicologia, na medicina. Então é isso, eu acho que realmente é um exame que passa um pouco do ponto, mas que muito se fala, se criou-se esse monstro em torno da prova, mas que com calma, com apoio de cursos, enfim, de um estudo a mais, de cursos a mais, a gente consegue passar por essa etapa. legal, Juan. Pessoal, a gente está entrando na partezinha final, né? Meia hora para acabar, vai acabar até um pouquinho antes. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se a Maria tem outra, a gente vai pegar mais umas perguntas do chat. Vou pedir até para os três, se puderem responder um pouquinho mais rápido, para a gente aproveitar esse tempinho final melhor, eu agradeço. Mas a pergunta que eu tenho, outra pergunta da Bruna, muito boa mesmo, eu vou combinar com outra minha, que é a seguinte. Ela perguntou primeiro se vocês têm alguma indicação de algum livro, de alguma série, de algum filme que demonstre bem como é que é o seu trabalho, como é que é o trabalho do profissional, né? Do advogado, do médico, do psicólogo. E segundo, eu queria que vocês descrevessem, assim, resumidamente, como é que é o seu trabalho no dia a dia. Primeiro, falar sobre o seu trabalho, e segundo, a indicação de alguma outra fonte que o aluno pode ir atrás para se familiarizar, seja um livro, uma série, um filme. Pode continuar, Juan, com a palavra? Em relação a essa questão de um material externo para poder a pessoa saber como funciona mais ou menos, né? Eu não sei indicar, assim, de cabeça agora, alguma série. Enfim, existem muitas séries, né, na área, que envolvem principalmente a área criminal.
essas séries da Netflix, enfim. É totalmente diferente. Eu não sei se muita gente acabou se interessando por assistir, mas é muito diferente o direito norte-americano, principalmente as séries norte-americanas. É muito diferente do brasileiro. Não tem toda aquela questão teatral, como acontece nas séries, né? Que é uma coisa que eu até fiquei surpreso quando entrei no curso, que é bem diferente a atuação. Mas o que eu aconselho realmente é que vocês conversem com pessoas que atuam na área, se pensam na advocacia, conversar com outros advogados, enfim. Se o seu sonho é ser delegado, eu sei que algumas pessoas, infelizmente, não são tão acessíveis assim, mas existem, hoje em dia, inclusive, pela internet mesmo, vários depoimentos de pessoas que seguiram por essa área. Mas, assim, saber indicar alguma série, algum filme, de cabeça eu não consigo. Qual foi a outra pergunta, por favor, que eu não lembro? Como é que é o seu trabalho hoje em dia lá na defensoria? Ah, sim. Então, na defensoria, eu não sou servidor, né? Eu trabalho como... na verdade, é um estágio de pós-graduação, como se fosse uma assessoria, em que eu dou um apoio ao defensor público. Eu recebo as informações das pessoas que precisam do auxílio, porque a defensoria ela é para pessoas que não podem pagar um advogado, pessoas que são consideradas hipossuficientes. Então, tem a Defensoria Pública do Estado, que é para diversos tipos de demandas, e a Defensoria Pública da União, que é para casos federais, que envolvam a União Federal, que é onde eu trabalho atualmente, né? Então, lá a gente recebe pessoas que precisam desse apoio, seja por qualquer que seja a situação, às vezes situações criminais, ou situações que precisam de um auxílio de saúde, enfim, de algum apoio na Justiça Federal. Então, a atuação da gente é mais fazendo esse contato, esse apoio mesmo, essa assistência a pessoas que não podem pagar um advogado particular. Valdeilma, tem alguma indicação de um livro, uma série, um filme? E como é que é o seu trabalho hoje em dia? Uhum. Assim como o Luan, eu acho que tem muitos materiais em circulação, né? Tanto os livros como séries que apresentam uma visão um pouco precipitada assim, da psicologia. Eu vejo que e se disseminam com muita facilidade, né? Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado com relação a esses livros, né? Que tem muitos livros em instantes, por exemplo, é comum de psicologia de autoajuda, né? E não é bem por aí que a psicologia caminha, né? A autoajuda não é psicologia, né? Então, eu fico até com certo receio, porque a maioria desses títulos que se associa à psicologia não é de fato a psicologia, né? Então, acho que é importante frisar um pouquinho isso, assim, e também eu penso a mesma coisa com relação a algumas séries, alguns filmes que colocam muito ali, de forma muito precipitada e equivocada, a figura do psicólogo, né, e na prática não é bem assim, né, mas uma série, assim, que eu gosto muito, que eu indico, assim, para as pessoas procurarem saber um pouquinho mais, se tiver interesse, né, é uma série brasileira, que é a Sessão de Terapia, eu não sei se vocês já ouviram falar, ela está no Globoplay, e é com o Celto Mello, e é bem interessante, assim, né, então mostra bem como é o cotidiano do psicólogo clínico, né, então acho que é um material de qualidade, assim, para quem tem interesse e saber um pouquinho mais, né, mas com relação a outros títulos, a outras coisas, assim, eu acho que eu fico um pouco mais na defensiva e até com receio de indicar, assim, mas também eu posso procurar mais materiais, quem tiver interesse, eu também posso enviar para um outro canal aí também, assim, alguma coisa mais segura nessa área, nossa, porque eu vejo que misturam muitas coisas, né? E com relação ao meu trabalho, assim, né, como eu falei, eu estou atuando com a psicologia clínica, então, eu realizo atendimentos presenciais, né, então, enfim, a pessoa procura, marca o seu horário, e a gente faz o processo de psicoterapia, né, que é um processo orientado por uma teoria, né, uma abordagem, eu trabalho com a abordagem da psicanálise, né, então, é um processo que vai acontecendo, né, então, trabalha com isso que a pessoa vai trazendo, né, com as questões que vai trazendo, então, orientado por a teoria, claro, né, que psicologia é uma profissão, é uma ciência, né, não é de achismo, não é disso que às vezes se disseminam, né? Não sei o que é melhor para o outro, né? Não sei o que você está pensando, não é bem por aí, né? Então, enfim, receba a pessoa, geralmente é de forma semanal, né? Que os atendimentos eles vão acontecendo, né? Para, enfim, que se note de fato os efeitos, né? Então, é preciso o comprometimento da pessoa que procura por um espaço, né? Do psicólogo, no caso, e é isso, assim, também atendo de forma online, os atendimentos, eles ocorrem aí
meia hora, 40 minutos, 50 minutos, depende da demanda do caso naquele momento, da necessidade da pessoa. E é isso, assim, também trabalho em parceria com a clínica, né? Então, os pacientes que, por exemplo, procuram a clínica, então têm acesso, no caso, não chegam diretamente para mim, chegam diretamente para a clínica, então eu atendo a partir disso, assim, e também atendo de forma autônoma, né? Então, mais ou menos isso, assim. Aí também me coloco à disposição, né? Para quem tiver interesse também, pode me procurar fora daqui também, se eu puder contribuir em alguma coisa. Eu vou ficar muito feliz nesse sentido, assim. Mas, resumidamente, é isso, assim. Obrigado, Valdeilma. E você, Júnior? Você trabalha tipo Dr. House, ou Bom Doutor? Então, eu não tenho nenhuma série para indicar. Acho que existe uma supervalorização nessas séries, né? É outra realidade de medicina. Existe um certo endeusamento também em cima da profissão, que eu acho que não é saudável para quem está querendo ingressar na profissão. A realidade é bem diferente. Só para vocês terem um exemplo, né, que a gente ri muito assim na área médica, o Dr. House, teve um caso lá que o pessoal fala muito que ele estava tratando uma doença que é extremamente frequente aqui no Nordeste, né, que é as caridíase, né, que é a famosa lombriga. E aí, para eles, isso era uma coisa absurda, parecia que tinha um extraterrestre invadindo um corpo do ser humano. Então, e aí o cara, quando descobre o tratamento, é endeusado, como se fosse o gênio da medicina, e não é essa a realidade, né? Então, eu não costumo assistir séries da área médica no meu horário de folga, né? Eu tento distrair um pouco e não ficar na minha folga pensando também na medicina ou nos meus outros serviços. E qual a outra... Outro questionamento? Como é que é o seu dia a dia? Sim, o dia a dia, né? Como eu falei, eu sou bombeiro militar, eu fiz um concurso, e aí eu tenho duas profissões, no caso. Eu sou bombeiro militar e sou médico também. Então, são profissões diferentes e separadas, que agora, recentemente, a gente está juntando dentro do bombeiro. Então, eu estou começando a atender dentro do bombeiro como médico. Mas eu atendo como médico em unidade de saúde, eu amo atender a atenção primária, eu gosto muito de atender no PSF, que é você acompanha o paciente, tal, ali no dia a dia, fica mais próximo, toma um cafezinho na casa do paciente, então, assim, para mim, é uma das coisas que se aproxima mais da minha expectativa com a medicina. Estou me especializando na endocrinologia, tenho uma especialização já, eu sou nutrólogo, eu fiz uma pós no Albert Einstein, e já tenho atuado também. Aí a atuação é de diversas formas, pode ser online, atendimento foi flexibilizado, atendimento online agora durante a pandemia, por conta também da Covid, né? Os pacientes a gente pôde atender alguns casos específicos de forma online, então a forma de atuação ela é bem diversa. Beleza. Assim, algumas perguntas rápidas aqui no chat, bate bola, tá? Júnior, qual foi o semestre mais difícil durante o curso de medicina em relação às matérias? Foi o primeiro e o quinto. O primeiro você está chegando na graduação, então você está frio, assim, você tem que se reacostumar a estudar, e é uma carga muito pesada logo de início, assusta. E o quinto é que a gente começa a estudar as doenças, então é tudo muito novo e é bem pesado o quinto período. Chama de quinto dos infernos. Em outros cursos também tem. Juan, uma pergunta para o Juan. Você perdeu muita cabeça na sua trajetória em relação aos estudos no curso de Direito? Olha, como eu tinha dito lá no começo, né, não existe essa questão de decorar leis. Eu digo isso para poder relembrar, que vai complementar com o que eu vou falar agora. Por mais que não exista isso, a gente não tem que decorar a lei ou ter que ter tudo na cabeça. O curso ele exige muita leitura. Então, você tem que ter essa prática. É meio que inevitável se você realmente quiser seguir na área. Tem que praticar muito isso, exercitar isso diariamente. Então, assim, principalmente em fim de semestre, a gente sempre perde a cabeça. Tem esses momentos mais complicados, mas é só uma questão de calma mesmo, da organização, e ter essa ciência de que realmente o curso ele exige muito dessa parte, sabe?
por mais que você não tenha que decorar nada, você tem que ler bastante. Tá certo. Maria quer falar mais alguma coisa? Vamos caminhar para o final. Acho que sim, porque assim, eu acabei perdendo a conexão, mas você leu as E as perguntas do últimas? chat, né? E as E ajudou os últimas? universitários, mas você fez esse trabalho. Mas eu acho que a gente pode encaminhar, eu acho que a gente já conseguiu atender o que a gente queria, né? Essa era a nossa missão, enquanto a comissão de acompanhamento de egressos, trazendo aqui alunos egressos, e enquanto também o nosso evento, né? A nossa feira de conhecimento, que é a TA. Eu acho que a gente conseguiu entregar aquilo que a gente traçou. Eu espero que os alunos tenham tirado o máximo proveito desse encontro, né? E se alguém, o professor Abraão está aqui na sala, se quiser falar, a gente acabou não falando no início, porque se empolgamos. O professor Abraão Acho que está por aqui Abraão, ainda? acho que não está mais Saiu? não. Deve ter saído, né? Mas é isso, Cleito. Só Abraão é o estender, diretor-geral, tá? estender os agradecimentos a vocês, né? Dizer novamente que fiquei feliz quando eu tive foi me dada essa incumbência de convidar alunos egressos, e aí eu remeteu logo à minha memória vocês dois, outros que estão cursando, né, que inclusive está contribuindo com essa comissão de acompanhamento de egressos também. Eu estou feliz, obrigada, Júnior, pela partilha também. Vocês que estavam com dúvida quanto ao curso, né, se porventura for esses 3, agora dá para fazer uma escolha. É sempre bom trazer pessoas que vivem a área, né, estão ali imersos nesse contexto profissional, porque, como o Vadeguma colocou, tem muitas construções na internet que a gente pesquisa no nosso pai famoso, né? Mas é sempre bom ouvir pessoas, como o Juan colocou na nossa última fala, buscar ouvir outras pessoas que estão trabalhando na área para que a gente possa juntar o útil ao agradável e fazer a escolha certa, né? Ou não fazer como eu, que fiz o curso, meu primeiro curso foi detestável, mas aí eu tive que concluir. Enfim, é isso. Se algum professor também quiser falar alguma coisa, que estão na sala, também motivar nossos alunos, algo do tipo, é isso. Deixa eu falar aí com vocês. Obrigada, gente. Quero agradecer também, né, agradecer o Júnior, o Juan e a Valdeilma. E, assim, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de tempo de vocês, quase 2 horas. Vocês podem dar um recado final para os alunos, compartilhar o Instagram, se quiser, um e-mail para mandar alguma pergunta, se eles tiverem, manter algum contato com vocês. Palavra final de vocês 3, tá? Se quiser começar, Juan, você que respondeu uma pergunta. Sim. Eu queria agradecer ao convite feito por Maria, né? E queria agradecer também a atenção de vocês que mediaram essa conversa entre a gente. Foi bem interessante, foi muito, muito bom participar disso. Espero ter contribuído de certa forma. Só queria deixar assim, uma mensagem final mesmo, para que vocês reflitam bem, né? Essa etapa é muito importante, mas como a gente conversou desde o início, é importante desmistificar essa ideia de que tem que ser tudo desse tipo de primeira, que tem que ser tudo, tem que acertar sempre. Vocês podem experimentar, essa é a fase mesmo de vocês experimentarem o que vocês realmente querem seguir, porque é uma decisão muito importante. E é isso, eu espero ter contribuído de certa forma. Se tiverem dúvidas, quiserem conversar também, podem falar comigo. Meu Instagram é justamente igual o nome que está aqui, Juan Alcântara. E é isso, agradeço mais uma vez o convite de Maria, e foi um prazer revê-los, inclusive Valdeilma, que é grande amiga aí de ensino, do ensino médio. Foi um prazer conhecer Júnior também, Cleiton. E é isso, pessoal. Espero ter contribuído de certa forma. Obrigado. Valdeilma, pode continuar, Valdeilma? Recado final. É isso, eu só queria agradecer. Eu fiquei muito contente quando a Maria falou comigo, né, pela oportunidade de falar, né, nessa instituição e falar de uma coisa que, enfim, que é o meu desejo, né, que é aí essa profissão que é tão bonita e que eu me sinto muito honrada em exercer, inclusive. Também vou deixar os meus contatos, vou compartilhar aqui no chat, né, para quem tiver mais alguma dúvida, eu me coloco à disposição, né, no que eu puder contribuir. Como eu falei, eu vou ficar muito feliz, né, então, dúvidas sobre o curso, alguns materiais, né, então, no que eu puder contribuir nesse sentido, eu também vou ficar muito feliz. Né? E eu também acabei me lembrando de uma indicação de livro, né, depois que passou a pergunta foi que eu me lembrei, né, que é um livro bem interessante, né, que fala que é um livro de perguntas e respostas, né, então, de pessoas que têm dúvidas ou que se interessam por ventura da área, e respondidos por um psicanalista, psicólogo, né, então, é bem interessante. O nome do livro é Cartas a um Jovem Terapeuta, de Contardo Caligares, né, que é bem interessante, é um livro bem didático, bem acessível, então eu acho interessante para quem tem o interesse, é um bom título, assim, para saber um pouquinho mais. Lá tem perguntas e respostas bem objetivas, assim,
com relação a como é a profissão, né, que tipo de perfil profissional seria interessante. Então, é um livro bem básico, assim, e bem interessante nesse sentido, né? Então, eu vou compartilhar aqui no chat os meus contatos e, mais uma vez, agradecer, né? Fiquei muito feliz de encontrar a Juan por aqui também, né? Obrigada também, Júnior, aqui por participar desse momento. E obrigada, Maria. Obrigada, Cleito, também. E a todo mundo, né, pela atenção e que ficou com a gente até agora. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Valdeilma. Júnior, tem um recado final? Júnior, uma sugestão? E eu queria agradecer, fiquei muito feliz com o convite. É a segunda vez que eu faço isso. Eu sempre estudei escola pública, né? Então antes de entrar no Cefet, eu estudei no Olivina, e eu também tive a oportunidade de ir lá no Olivina falar. Na época, foi antes da pandemia, eu pude falar para os alunos, e assim, eu fiquei muito feliz, porque, de certa forma, é um retorno, e também é um agradecimento. Tenho muito orgulho de ter estudado, né, no Olivina, ter estudado no Cefet, né, carinhosamente, como a gente chama. Tenho muito, muito orgulho. Eu acho que é importante nossos relatos para que os alunos vejam que essas profissões, elas são acessíveis, que se você mantiver o foco, você consegue chegar. Acho que na minha época faltou isso, né? Pessoas para servir como referência, mas eu acho que é isso. Vocês têm que ter orgulho da origem de vocês. Eu acho que tem muita gente humilde aqui assistindo, muita gente aqui dentro desse chat, e a gente tem que ter orgulho da nossa origem, não tem que ter vergonha nenhuma. A Maria falou aqui que ou ela lanchava ou tirava xerox, e eu passei por isso também, e hoje em dia eu conto, já dei uma entrevista no G1 já, falando sobre esse relato, e é isso, a gente tem que ter orgulho, certo? E servir para motivar outras pessoas pelo Brasil afora. Minha rede social é esse mesmo nome que aparece aí, Júnior Paz. Caso vocês queiram falar mais sobre essas profissões, sobre a polícia, o corpo de bombeiros, a medicina, eu estou lá à disposição. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Gente, Maria. Obrigada a você, Júnior. Foi um prazer conhecê-lo. Prazer. E o nosso retrato? Vamos bater? Não sei se dá para bater um Eu tenho até print, medo de Maria. dizer, e veio o povo saindo, sabe, da sala, que os alunos não ligam as câmeras. Mas eu acho que o momento da gente ligar aqui a câmera da gente, vocês, e bater um retrato. Você quer bater um print, Maria? Você bate, Vamos lá? então, tá? Como é? Não entendi. Você bate o print. Vou interromper a gravação.